Capítulo 2 – Saídas de campo. Vez por outra, as crianças voltarão à sua mãe, e enquanto a inteligência estiver fresca e os olhos interessados, ela os enviará a uma expedição exploratória. Quem pode ver mais e dizer mais sobre o morro ou o riacho, a sebe ou o matagal mais adiante? Este é um exercício que diverte as crianças e pode ser infinitamente variado, conduzido em espírito de brincadeira, e mesmo assim com a exatidão e o cuidado de uma lição. Como observar? Descubram tudo o que puderem sobre o chalé ao pé da colina, mas não se aproximem demais. Logo eles estarão de volta e haverá uma série de expressões animadas, um burburinho de palavras, e suas observações aleatórias serão disparadas em um único fôlego sobre a orelha da mãe. Há colmeias de abelhas. Vimos muitas abelhas entrar em uma delas. Há um grande jardim. Sim, e há girassóis nele, e margaridas e amores perfeitos. E há uma grande quantidade de flores azuis com folhas ásperas, mãe. O que você acha que são? Borragem para as abelhas. Muito provavelmente elas gostam muito disso. E há macieiras e pereiras e ameixeireiras de um dos lados. Há uma pequena trilha ao meio, sabe? De que lado estão as árvores frutíferas? Do lado direito, não do esquerdo. Deixe-me ver. Qual a mão que eu escrevo? Sim, é do lado direito. E há batatas e couves e hortelã e outras coisas do outro lado. Onde estão as flores, então? Elas estão ao redor do jardim, margeando cada lado da trilha. Mas nós não te contamos sobre a maravilhosa macieira. Eu posso pensar que há 1 milhão de maçãs nela, todas maduras e rosadas. 1 milhão, Fanny. Bem, um grande número, mãe, eu não sei quantas. E assim por diante, indefinidamente. A mãe obterá gradualmente uma descrição completa da casa e do seu jardim. Usos educativos da saída de campo. Isso tudo é brincadeira para as crianças, mas a mãe está fazendo um trabalho inestimável. Ela está treinando seus poderes de observação e expressão, aumentando seu vocabulário e seu repertório de ideias, dando-lhes o nome e os usos de um objeto no momento certo. Quando perguntam o que é isso e para que isso serve, e ela está treinando seus filhos em hábitos de autenticidade, ao torná-los cuidadosos em ver os fatos e declará-los com exatidão, sem omitir ou exagerar. A criança que descreve uma árvore alta que sobe em direção a um determinado ponto com folhas bastante arredondadas não é uma árvore agradável para a sombra, porque todos os ramos se elevam. Merece aprender o nome da árvore e tudo o que a mãe puder dizer sobre ela. Mas o pequeno traiçoeiro que não deixa claro se está descrevendo um olmo ou uma faia não deve obter nenhum encorajamento. Sua mãe não deveria mover sequer um pé para ver esta árvore, nem ser persuadida a falar sobre ela, até que, em desespero, ele saia e retorne com uma observação mais específica. Casca áspera ou lisa, folhas ásperas ou lisas, e então a mãe considera, se pronuncia, e cheio de alegria, ele a leva para ver a árvore por si mesma. Observação criteriosa. Pouco a pouco, as crianças aprenderão criteriosamente todas as características das paisagens que lhes são familiares. E imagine que possessão maravilhosa para a vida adulta e para a velhice ter uma série de imagens fotografadas, elemento por elemento, no brilho ensolarado da mente da criança. A coisa mais miserável sobre as lembranças infantis da maioria das pessoas é que elas são borradas, distorcidas, incompletas, não mais agradáveis de se olhar do que um copo quebrado ou uma veste rasgada. E o motivo não é que as cenas antigas tenham sido esquecidas, mas que nunca foram observadas inteiramente.
Na época, não havia mais do que uma impressão nebulosa de que tais e tais objetos estavam presentes e naturalmente transcorridos alguns anos, essas características das quais a criança não estava consciente quando as viu diante de si, raramente podem ser relembradas. Perguntas para o uso dos estudantes. 1. Dê um exemplo de saída de campo. 2. Cite 5 ou 6 usos educativos que podem ser feitos das saídas de campo. 3. Mostre o valor da observação criteriosa. Capítulo 3. Pintando cenários. Tão extremamente deliciosa é a capacidade de pintar cenários mentais, imagens exatas das belezas da natureza espalhadas pelo mundo para o estímulo da visão, que vale a pena exercitar as crianças de outra maneira com o mesmo objetivo, tendo em mente, no entanto, que elas enxergam aquilo que está próximo e de forma reduzida, mas só por meio de muito esforço conseguem enxergar aquilo que está distante e de forma ampla. Faça com que as crianças olhem bem para alguma parte da paisagem e, em seguida, fechem os olhos e tentem trazer a imagem à mente. Se alguma coisa estiver embaçada, é melhor que olhem novamente. Quando tiverem uma imagem perfeita diante de seus olhos fechados, peça que digam o que vem. Assim, eu vejo uma lagoa, ela é rasa em um dos lados, mas profundo no outro. As árvores chegam até a orla das águas naquele lado, e você consegue ver suas folhas verdes e seus galhos refletidos na água tão claramente que poderia cogitar haver uma floresta embaixo dela. Quase tocando as árvores, na água, há um pedaço de céu azul com uma macia nuvem branca, e quando você olha para cima, vê essa mesma nuvem, mas com uma grande quantidade de céu em vez de um pedaço, porque não há árvores lá em cima. Há lindos lírios aquáticos contornando a grande orla da lagoa, e 2 ou 3 grandes folhas arredondadas estão apontando para cima, como velas de barco. Perto de onde estava, 3 vacas vieram para beber água, e uma adentrou tanto na lagoa que quase chegou a cobrir seus pescoços, etc. Esforço de atenção. Esse também é um exercício em que as crianças se deleitam, mas como envolve algum esforço de atenção, é cansativo e só deve ser utilizado de vez em quando. No entanto, vale muito a pena dar às crianças o hábito de memorizar um pouco da paisagem desta maneira, porque o esforço de recordar e reproduzir é fatigante, mas o ato totalmente prazeroso de enxergar de forma completa e detalhada provavelmente será repetido de maneira inconsciente até se tornar hábito para aquela criança que, vez ou outra, é chamada a reproduzir o que vê, vendo de forma completa e detalhada. No início, as crianças vão desejar uma pequena ajuda na arte de ver. A mãe vai dizer: olhe para o reflexo das árvores. Parece haver uma floresta embaixo da água. Do que aquelas folhas apontando para cima lembram você? E assim por diante, até que as crianças tenham notado os pontos importantes do cenário. A própria mãe aprenderá 2 ou 3 cenários e poderá descrevê-los com os olhos fechados para a diversão das crianças. Como elas são pequenas imitadoras e ao mesmo tempo bastante solidárias, qualquer toque fantástico e gracioso que a mãe lançar em suas descrições será reproduzido com variações na descrição das crianças. As crianças vão se deleitar com este jogo de pintar cenários ainda mais se a mãe o introduzir, descrevendo algum cenário grandioso de sua própria galeria. Imagens de montanhas, de charnecas, de mares tempestuosos, de campos arados, de criancinhas brincando, de uma velha mulher tricotando.
e prosseguir dizendo que, apesar de não pintar seus cenários em telas e emoldurá-los, ela carrega consigo uma bela galeria de fotos, pois sempre que vê algo adorável ou interessante, fica olhando até que tenha a imagem guardada em sua mente, e então carrega a cena consigo, que se torna sua para sempre, uma imagem que ela poderá ver sempre que desejar. Um meio de consolação futura e de refresco. Seria difícil supervalorizar esse hábito de ver e armazenar como um meio de consolação futura e de refresco. Até os mais ocupados entre nós temos períodos de férias, quando tiramos o jugo dos nossos pescoços e ficamos face a face com a natureza, para sermos curados e abençoados. Bálsamo respiratório, a calma e o silêncio das coisas impassíveis e mudas. Este refresco instantâneo está aberto a todos de acordo com a sua medida, mas é um erro supor que todos possam carregar consigo uma imagem refrescante daquilo que lhes dá prazer. Apenas alguns podem dizer, ao lado de Wordsworth, dos cenários que visitaram, abre aspas, embora por muito tempo ausentes, essas formas de beleza não me têm sido como uma paisagem para olhos cegos, mas não raro, a sós e em meio ao barulho de vilas e cidades, eu atribuo a elas, em horas de descanso, doces impressões sentidas no sangue e pelo coração, penetrando até o mais puro pensamento, com pacífica renovação. Fecha aspas. E, no entanto, este não é um presente altamente poético que o resto de nós deve se contentar apenas em admirar, mas uma recompensa comum pelo esforço no ato de observar, com o qual os pais podem contribuir grandemente em benefício de seus filhos. A mãe deve ter cuidado com a forma como estraga a simplicidade, o caráter objetivo do deleite da criança, tratando suas pequenas descrições como feitos engenhosos a serem exibidos ao pai ou aos visitantes. Ela deveria fazer um voto a fim de se conter e não falar nada para ninguém na presença da criança, de forma alguma, ainda que a criança se revele um poeta nato. Perguntas para o uso dos estudantes. 1. O que se entende por pintura de cenário? 2. Dê um exemplo. 3. Mostre o valor deste exercício. 4. Que cuidado deve-se ter em mente? 5. Que hábito inestimável este exercício visa formar? 6. Qual é a parte da mãe no exercício? 7. Qual é a recompensa pelo esforço no ato de enxergar?